Muito boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando no culto dessa noite. Saúdo-vos com a bendita graça e a paz de Deus e do seu Filho, o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao culto desta noite. Quero convidá-los a um momento de oração em que nós vamos orar consagrando a Deus. Estes momentos de adoração em espírito e em verdade ao único Deus que é vivo, verdadeiro e que se manifesta a bem e a favor daqueles que o buscam. Bem-vindos, pois. Reclinemos as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nosso Pai, nós lhe damos graças pelas maneiras como o Senhor tem dado sustentação à tua igreja aqui na IBV Nova. Nós lhe agradecemos este dia de vida e as manifestações de amor, de bondade, de graça, de misericórdia e de compaixão para conosco. Também lhe agradecemos as provisões que o Senhor tem feito para a nossa vida, porque estamos certos de que isto representa os teus paternais cuidados a cada um dos teus filhos individualmente e a todos os teus filhos espalhados na face da terra coletivamente. Senhor amado, recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Nós prostramos a nossa alma e o nosso coração diante da tua presença para lhe oferecermos este culto. Abençoa os que já estão plugados na internet, participando conosco, e abençoa aqueles que ainda haverão de estar conosco. Nós lhe pedimos estas coisas e estas bênçãos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu único e amado Filho, em quem o Senhor manifestou a sua graça, Jesus Cristo. Amém. Vamos seguir com este culto adorando ao Deus da nossa vida, aquele que é vivo e único digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração e o nosso culto. Vamos, pois, adorar ao nosso Deus com cânticos. A equipe de música nos conduzirá neste momento. Cantemos. Começa.
Muito bem, voltamos. Agora vamos ler a palavra de Deus para a mensagem dessa noite. O estudo bíblico desta noite é sobre como viver embaixo da graça de Deus na perspectiva e no ensino do apóstolo Paulo através das igrejas na região da Galácia. Então eu quero lhe pedir que você abra a sua Bíblia, seja de papel ou no seu celular, em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. E vamos ler dos versos 13 até o verso 16. Porém, já de antemão, informamos que o estudo se concentrará no versículo 16, uma vez que a gente vem pensando e analisando em cada pensamento do apóstolo Paulo para pregar o verdadeiro evangelho, para defender o seu apostolado e para ensinar verdades bíblicas, uma vez que as igrejas da Galácia estavam sendo invadidas por falsos cristãos e falsos mestres. Leiamos Gálatas 1, versículo 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso pelas tradições dos nossos antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Este texto, com destaque ao versículo 16, nós queremos pensar na maneira como Paulo diz que foi escolhido para pregar entre os gentios. Especificamente, ele foi designado pelo Senhor Jesus Cristo para ser pregador do verdadeiro evangelho entre os povos gentios. Naturalmente que também entendemos que, é claro, ele jamais dispensaria uma oportunidade de também pregar para judeus, porque ele sempre visitou sinagogas para gerar oportunidades para pregar o evangelho verdadeiro de Cristo também aos judeus. Interessante que nesse verso 16, o apóstolo Paulo, ele afirmou que o propósito do chamado divino era que ele, Paulo, pregasse entre os gentios. Ele destaca que o chamado dele foi diferenciado e visava fazer que o evangelho chegasse aonde, através dos outros apóstolos, certamente não chegaria. Ou seja, se os outros apóstolos se concentraram
na região da Palestina, na terra de Canaã, Paulo foi muito além disto. Ele evangelizou na Ásia Menor, ele evangelizou na Europa, porque ali estava a concentração de pessoas para o qual ele tinha sido designado apóstolo. Essa afirmação está em Gálatas capítulo 2, versos 8 e 9. E aí, Paulo escreveu com certa frequência em suas cartas sobre o plano de Deus para salvar os gentios através do Senhor Jesus Cristo. A isso ele chamou em Efésios capítulo 3, versículo 9, de o mistério desde os séculos oculto em Deus. Ou seja, o Evangelho era um mistério para os gentios. E ele diz isso lá na carta aos Efésios, porque se é um mistério, esse mistério precisaria ser desvendado. Ele também exprimiu com as seguintes palavras nos versos 6 e 7 da carta aos Efésios. Veja o que ele disse: a saber que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus, desde que me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder. Esse mistério foi revelado a Paulo, talvez como a nenhum outro apóstolo, com toda clareza, com todos os conteúdos e com todos os aspectos que implicava o Evangelho. Nós não podemos imaginar Paulo sucumbindo à pressão dos seus irmãos judeus, como Pedro, por exemplo, fez. Paulo era destemido, ele era corajoso, ele não se permitia ser colocado em dúvida acerca da missão dele. E aí, em Gálatas capítulo 2, versos 11, 12 e 13, veja como ele se manifestou. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Ele, Pedro. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Ou seja, Paulo está denunciando que em Antioquia, Pedro se relacionava com os gentios, almoçava com os gentios, comia com os gentios, mas quando Tiago, lá de Jerusalém, mandou alguns discípulos ao encontro de Pedro,
Pedro então afastou-se dos gentios. Essa atitude Paulo chama de hipócrita, de hipocrisia. Pedro havia pregado lá no Pentecoste, em Atos capítulo 2, no versículo 39, que a promessa divina de perdão de pecados e do derramamento do Espírito Santo estavam disponíveis não só para os judeus, mas também para os gentios. Veja o que diz Atos 2:39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. À luz dessa palavra de Pedro lá no Pentecoste, o evangelho era para todos, judeu e gentil. Mas quando está em Antioquia, sem a presença dos judeus, ele come com os gentios, se relaciona com os gentios. E quando os discípulos judeus, enviados por Tiago, chegaram lá, Pedro então se afasta. No entanto, precisa ficar muito claro que até mesmo o próprio Pedro não entendia completamente o que Paulo dizia. Foi preciso que Deus conduzisse Pedro numa visão absolutamente milagrosa para convencer Pedro a ir na casa de Cornélio e pregar aos que se tornaram os primeiros gentios convertidos. Atos 10, de 9 a 20. Pedro não queria ir à casa de Cornélio, mas o Espírito de Deus não deu a ele outra alternativa, ele tinha que ir. E meio contra gosto, Pedro vai. Ele prega a Cornélio, a família de Cornélio, e aos amigos que Cornélio tinha convidado. E Pedro é surpreendido com um grupo de convertidos em massa, que na verdade encantou e deslumbrou o próprio Pedro. Um pouco mais adiante, quando Pedro volta da casa de Cornélio para Jerusalém, quando Atos 11:2, a gente lê assim: os que eram da circuncisão o questionaram. A defesa que Pedro apresentou mostra que ele transfere para Deus o que ele fez na casa de Cornélio. Ele está tentando se eximir e dizer: não, foi Deus. Apesar dos fenômenos sobrenaturais manifestos nessa ocasião, Pedro pergunta em Atos 11:17: quem era eu para que pudesse resistir a uma ordem de Deus? Parece que Paulo foi o primeiro a entender que o eterno propósito de Deus era para o mundo todo,
não se limitava somente aos judeus. E há sem números de textos bíblicos provando desta verdade. Parece que, de fato, o projeto de Deus foi de uma igreja até aos confins da terra, englobando todas as nações, assim como o Senhor Jesus Cristo havia dito em Mateus capítulo 28, para ir, portanto, ide. E ele termina a instrução dele lá em Mateus 28, versos 19 e 20, dizendo que o objetivo e o propósito era que o Evangelho chegasse até os confins da terra. E isso é confirmado no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus disse: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. Esse é o desafio, fazer que o Evangelho chegue até aos confins da terra. É notável, e a gente precisa destacar isso, é notável que os 12 apóstolos, na época apenas 11, estavam lá e ouviram essas palavras do Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 28. Mas Paulo não. Ainda assim, parece que Paulo entendeu com mais extensão e profundidade, ter sido o primeiro a compreender o real significado da missão dada pelo Senhor Jesus Cristo, acerca do que significa a grande comissão. Essa foi a razão especial do chamado de Paulo, para que ele pregasse aos gentios. Amados, Paulo também disse que agradou a Deus revelar seu Filho Jesus Cristo nele. Claro que, sendo ele o apóstolo especialmente enviado ao povo gentil, ele recebeu uma revelação que talvez fosse muito além da que fora entregue aos primeiros apóstolos, particularmente nesse quesito: a quem pregar? Os 12 primeiros entenderam que era só os judeus, a despeito da ordem que Jesus deu em Mateus. Mateus 28, Marcos 15, Lucas 24 e João capítulo 20. Deve-se lembrar que o evangelho que Paulo recebeu chegou até ele por revelação, diferente dos outros apóstolos, e não por pregação. Ou seja, de uma forma totalmente independente dos homens. Por isso que no versículo 16, ele vai dizer assim: não consultei pessoa alguma.
Portanto, não é estranho que parte dessa revelação do Evangelho tenha sido dada especialmente a ele, pelo menos no início de suas ações evangelizantes e missionárias. Aqui há uma pergunta que precisamos fazer. E essa pergunta precisa de uma resposta. Como Paulo estaria qualificado para pregar a Cristo, não sendo ele uma testemunha ocular do ministério terreno de Jesus? Como pregar Cristo ou Cristo e este crucificado significa muito mais do que contar o que Jesus foi e fez na face da terra. Até o processo da crucificação. Incluía o profundo significado, os benefícios potenciais e as ações resultantes e consequentes da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esses ensinamentos eram vitais aos que se convertiam a Cristo e por Cristo. Entre outras coisas, os novos convertidos precisavam compreender o significado profundo da obediência a Cristo, através do batismo em água. O batismo, em todo o seu amplo significado, vai nos ensinar verdades profundas, desde o ministério de Cristo, ao sacrifício dele na cruz, ao Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nós confessamos nossos pecados e tomando uma decisão de receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador da nossa alma e como Senhor da nossa vida. O batismo traz um enorme conteúdo de significados. Também, os novos convertidos precisavam e precisam aprender tudo o que Jesus ensinou sobre como os novos convertidos deveriam e devem viver nele, Jesus. Paulo referiu-se a isso em Efésios 4:20, quando afirmou a expressão aprender de Cristo. Eu quero começar a conclusão dessa noite do nosso estudo em Gálatas capítulo 1, versículo 16, dizendo para vocês e para mim também, pregar Cristo significa ensinar tudo o que Jesus comissionou, chamou, vocacionou,
seus apóstolos a fazer com o propósito de formar discípulos, resultando na formação em batizá-los em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensiná-los a guardar todas as coisas que Jesus ordenou, ensinou. Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 8, nós lemos assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiras boas novas a Abraão: por meio de vocês todas as nações serão abençoadas. Ou seja, foi por vontade de Deus e não de homens que Paulo recebeu o apostolado para os gentios, para as nações e para todos os povos. A partir de Efésios capítulo 4, 17, até o capítulo 6, versículo 20, somos ensinados sobre o comportamento ético distintivo esperado daqueles que aprendem a Cristo e sobre Cristo, sobre como ser um verdadeiro seguidor e frutífero de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande e maravilhoso exemplo bíblico de que é assim é encontrado no livro de Atos, capítulo 8. Quando o Espírito Santo diz que Filipe deveria ir para o deserto, evangelizar o eunuco, que era um nobre da Etiópia, um homem de grande importância, que tinha vindo a Jerusalém adorar a Deus no Pentecoste. Filipe corre para o deserto, encontra o homem e prega, anuncia Jesus Cristo para ele. Isso está lá em Atos 8:35. Depois que Filipe pregou para aquele homem, em Atos 8:35, a carruagem seguia o seu caminho na direção da Etiópia, até que de repente no cenário, o etíope, ele percebeu alguma coisa no deserto que chamou a sua atenção. E o que é que ele percebeu? Um lugar com muita água. E ele então, dirigindo-se a Filipe, pergunta: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe disse: é lícito que você seja batizado, desde que você creia. E ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar a carruagem, desceram ambos à água, Filipe o batizou e ele seguiu o seu caminho com alegria, enquanto Filipe foi arrebatado
pelo Espírito Santo para uma nova missão. Paulo foi apenas o instrumento da revelação divina, o porta-voz de Deus aos gentios. Concluo finalmente dizendo: a revelação que veio da parte de Deus para Paulo foi meramente retransmitida por ele, Paulo, o agente humano de Deus, para fazer que o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo chegasse ao conhecimento dos gentios. Paulo foi chamado e foi absolutamente fiel pregador do verdadeiro evangelho ao povo gentil que vivia embaixo das trevas do pecado e do seu poder. Amados, e hoje, qual é a nossa realidade? A ordem de Jesus continua. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe no desempenho da grande comissão. Vamos adorar a Deus com mais um cântico nessa noite. Cantemos. Nos rendemos com tudo que temos, os conceitos, o corpo, a emoção, a esperança, o temor, a razão. Oração linda essa. Faça essa oração. Dependo de ti a cada instante, ó Senhor. A ti nos rendemos
Ok, estamos de volta para os nossos momentos de oração. Eu quero começar nesses momentos com uma boa notícia. E essa boa notícia é sobre aquela Gabriela, lá de Grandes Rios. O quadro dela evoluiu positivamente, muito bem. Os médicos já estão retirando a medicação e já há uma perspectiva de alta hospitalar para que ela continue o tratamento em casa. Obrigado, Senhor, por ter ouvido as orações do teu povo e abençoou a vida da Gabriela, da sua mãe Denise e do seu papai, o Haroldo. Quero pedir orações. Eu creio que os irmãos têm percebido a quantidade absolutamente enorme de visitantes que estão frequentando regularmente a nossa igreja. Vamos pedir a Deus que essas pessoas que ainda não experimentaram a fé em Cristo possam fazê-lo. E aqueles que já experimentaram possam se integrar e assim poderem, como nós, seguir ao Senhor Jesus Cristo como verdadeiro e frutífero discípulos. Vamos seguir orando pelas frentes missionárias, Cambará, Ibiporã e Grandes Rios. Vamos seguir orando pela Carreta do Sertão, pelo pastor Paulo e pela família dele que está aqui conosco. Vamos seguir orando pela vida da igreja, pelos ministros e pelos ministérios. Final de ano, estamos aí. Hoje já é o 4º dia do mês de novembro. E logo, logo teremos a grande celebração do nascimento do Senhor Jesus Cristo num culto especial aqui em nossa igreja. Agora reúna a sua família, dê oportunidade de expressarem motivos de oração. E tenha os momentos de oração. Por enquanto, eu me despeço de vocês, dizendo: fique na graça, fique na paz, que Deus continue te abençoando e abençoando sua família com o Evangelho, poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Nós voltamos a nos encontrar na próxima semana. Tenham todos uma boa noite. Tchau.